Olá, meus amigos do canal! Olha eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural. Tá eu e meu câmera Theo. Opa, beleza, meus amigos? Primeiramente, vamos agradecer a Deus, né, pela oportunidade de estar aqui agora fazendo nosso trabalho. Agradecer ao nosso anjo que nos auxilia e agradecer a nossa mentora Maria e agradecer a vocês que são a nossa força e a nossa fortaleza aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Hoje a nossa investigação é nesse local, a pedido de uma filha, tá? Ela morou aqui com a família dela, o pai dela, a mãe dela, a tia dela, morava toda aqui nessa casa, né? Hoje ela se encontra em total abandono, né? No meio do matagal. E a gente acabou chegando, não teve jeito, né, amor? Como sempre, acabamos chegando, já estava de noite. Mas a gente não vai deixar de fazer a investigação. Nós viemos olhando certinho. Hoje o Theo entrou, já olhou toda a casa primeiro, que para mim não se assustar, né? Senão depois fica difícil para mim fazer a investigação. Ela disse assim que ela morava aqui. Claro que uma parte da casa já caiu tudo, eles tiraram, né? A parte que era de madeira já tiraram a madeira. E tinha a parte que era de alvenaria, né, que o pai dela construiu, porque tinha um pedaço de madeira e um pedaço de alvenaria. E ele era um homem muito bom, o pai dela, um homem muito bom mesmo, ajudava as pessoas, morava aqui ela, a mãe dela, né, o pai dela, a tia dela, né, a tia dela tinha uma filha, né, e porque ela engravidou dentro de casa, a família não queria, daí a irmã dela, né, falou para ela, ó, se você quiser morar com a gente, primeiro falou com o marido falou que podia, né, então trouxe para morar. E ela ajudava a trabalhar aqui também, eles mexiam com granja, criava galinha, né, de cortes mesmo, tinha vários barracão, os outros aqui embaixo já tá tudo caído, só tá lá os resquícios, e os que tinha para baixo não dá para ver, né, no meio do matagal, né, amor, deu para ver nada, só deu para ver um pedaço aqui, tudo escuro. E ela disse assim que eles mexiam com granja aqui, criavam galinhas e todo mundo trabalhava ali na lida, né? E o pai dela começou a ficar doente, diz ela que começou a ficar doente, teve um problema na perna, e daí ele não estava conseguindo andar direito. E sempre indo no médico, não sabia o que era aquilo, e com dor na perna, mas era teimoso, às vezes pedia para ir no médico e ele não ia. E aquilo foi piorando, e ele continuava trabalhando, mesmo arrastando uma perna, ele trabalhando. E aí, quando arruinou mesmo, que eles começaram a fazer os exames, descobriram que ele estava com aquela doença, que eu não gosto de falar o nome, aquela doença terminal lá, estava no joelho. Então eles resolveram operar, mas não adiantou, porque quando operou, parece que tinha mais, como que ela falou lá, amor? Tinha umas bolinhas mais, tinha... Como se fala assim, tinha criado raiz, estava enraizado, bem na perna. E aí eles acharam melhor deixar quieto, né? Começaram a mexer, vai deixar quieto. E aí foi ficando, acabou ele vindo para casa. Daí ele ficou de cama, né? Ficou de cama, porque o médico falou que não tinha jeito, só tinha que cuidar dele. E aí disse que assim, o couro das costas dele, ela falou que estava que jeito, amor? Tudo... Criava bolha, né? Criava bolha, né? Tudo. Gente, diz que ficou numa situação assim, porque não tinha ar-condicionado, essas coisas. Hoje as pessoas. Vai espalhando também, né? Vai espalhando, e aí, que nem eu estava falando aí, vai espalhando pelo corpo. E aí, como ele não tinha ar-condicionado, hoje as pessoas até têm mais conforto, pode ficar no ar-condicionado, não tinha ar-condicionado, aquele calorão, e ele sofrendo. E quando ele estava assim, bem doente, ele falou para a esposa dele que ele tinha um segredo e que ele tinha que revelar esse segredo, né? Antes dele falecer, ele queria revelar esse segredo. E ela dizia assim, não precisa se preocupar, fica tranquilo, o importante é você ficar bem, você vai ser curado. Ela sempre falava que ele ia ser curado, só que sabia que estava terminal e não tinha coragem de falar para ele que ali estava, né? Não tinha jeito mais. Aí ele tinha, né? Ele falava, então vai dar certo, então. Não contaram para ele que quando foi operar, já tinha enraizado. Não contaram nada disso para ele. Contou que ele tinha que ficar ali tomando os remédios. Na verdade, ele tomava uns remédios fortes para dor, porque ele sentia muita dor, né?
Mas que não tinha jeito, trouxe para casa e ela falou que lembra disso com muita dor no coração, de tudo que ele passava ali. No final, diz que ela falou assim que ele usava dentadura, teve que tirar, né, todas as dentaduras, porque atravessava e tinha medo dele engasgar. E ele ficou assim com uma aparência, assim, triste de olhar para ele, porque ele era um homem forte, um homem bonito, né? E aí, de repente, ele ficou naquela situação. Eles cortaram o cabelo dele. Raspou o cabelo dele, ele emagreceu. Muito calor e... Ela falou que toda vez que dá banho nele, falou isso aí. Às vezes, né? Falou que dava mau cheiro quando ia dar banho nele, ele estava já com mau cheiro, assim, ai. Falou uma coisa tão, assim, tão triste, né, gente? Nós não somos ninguém nessa vida. Por isso que eu falo, né? As pessoas, em vez de perder tempo falando mal da vida dos outros, não estou falando do espírito, tá, gente? Estou falando nós. Perder tempo falando mal da vida dos outros, deveria aproveitar mais a vida. O que puder aproveitar da nossa vida, nós temos que aproveitar. Não sabemos o dia de amanhã. Não sabemos qual é o nosso destino, né? É tudo nas mãos de Deus. E quando temos que passar por alguma coisa, gente, não adianta fugir. A gente vai passar. Então temos que aproveitar a nossa vida com coisas boas, né? Isso mesmo, e ela ainda comentou isso comigo, que já ouviu falando isso no vídeo, e ela não esquece disso, porque ela passou vendo o pai dela daquele jeito. Só que o pai dela, assim, ela falou pra mim que ele era um homem muito bom, um homem acolhedor, ajudava quem precisava, estava sempre disposto a ajudar, né? E ela falou assim que ao ver o pai dela daquele jeito, ela sofria. As pessoas que gostavam dele também sofriam. Mas ele tinha esse segredo, um segredo que ela não sabia o que era. A mãe dela falou, teu pai falou que tem um segredo e quer contar. Mas disse que antes de falecer ele vai contar. Só que ele foi arruinando e ele disse assim, eu ainda vou melhorar, né? Mas se eu ver que vai acontecer qualquer coisa comigo, é um segredo que eu preciso ser revelado. E a mãe dela não queria pressionar ele. Mas aí ele se arruinou de um dia para a noite. E como que ele estava espalhando, parece que foi para a garganta e ele não conseguia falar, e ele queria falar. Contar esse segredo, que a gente não sabe o que segredo que é. E aí, à noite ele arruinou, né? Na noite que ele arruinou, e ele tentava falar, e eles falavam para ele ter calma. O que era o segredo? E ele não conseguiu revelar o segredo. Parece que ele foi deixando, porque deveria ser uma coisa... Gente, eu não sei, né? O que seria que... Meu Deus do céu, que segredo é esse? Porque daí ele queria deixar, acho que para a hora, né? Que fosse falecer, ele revelar, só que ele não conseguiu falar mais. Ele não conseguiu falar mais. E aí ele pelejava, não conseguia, e acabou falecendo. E ela falou para mim assim que depois que o pai dela faleceu, eles moraram ainda mais 6 anos aqui na casa. 6 anos. Né? Terminaram tudo que tinha para fazer, as coisas que eles faziam, né? Eles tinham as criação, que eles tinham as galinhas, os frangos de corte, essas coisas, né? Que mexia com granja. E eles resolveram ir embora daqui. A mãe dela disse que sempre via a imagem do pai dela nos pés da cama, diz que a cama dela era aqui, do quarto aqui, e via nos pés da cama e via a imagem do pai dela, como se ele quisesse falar para ela esse segredo. E ela disse que, ela assistindo meus vídeos, ela falou assim, eu vou pedir para a Rose, e se eu conseguir falar com ela, porque se isso incomoda muito ele, se ele queria dizer um segredo para minha mãe, não conseguiu, e depois ele ainda apareceu para ela tentando falar, pode ser que o espírito do meu pai está lá sofrendo e ele não merece isso, porque meu pai... Eu nunca soube que ele fizesse mal para alguém. Nunca. E eu não sei que segredo é esse. Eu não sei se ele tinha alguma coisa guardado que era para passar para minha mãe. Poderia ser alguma coisa assim. Que ele tem alguma coisa que ele tinha guardado e que ele queria só falar na última hora para a mãe dela. Mas aí ele acabou falecendo, apareceu para a mãe dela, disse que a mãe dela de vez em quando via, às vezes ela estava assim... na hora das 6 horas, assim, fazendo a janta, é como se ele estivesse do lado dela. E ela escutava até, assim, a voz dele. Então, hoje nós estamos aqui para fazer essa investigação, gente. Eu falei para ela que ela não ter a esperança de que vai ter
um segredo revelado, porque esse segredo, que eu não sei que segredo que ele tinha, que ele queria revelar, talvez esse espírito ou não esteja aqui, se estiver aqui, se ele não quiser revelar mais, não posso fazer nada. Porque meu intuito aqui é ajudar o espírito, né? Então, oferecer ajuda, não para julgar, mas para ajudar. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer a investigação aqui para ajudar esse espírito que aparece aqui. Creio, pode ser o espírito dele sim, porque a mãe dela falou para ela, né? Porque a mãe dela também já faleceu, tá, gente? A mãe dela falou para ela que via aos pés da cama o espírito do pai dela, como se estivesse querendo falar para ela. Então, isso tem muitos anos e se esse espírito está aqui, está sofrendo. E a gente vai passar o K2. Se der presença, a gente faz um Spirit Box aqui, tá bom? Se você é novo no canal, ainda não é inscrito e quiser fazer parte da nossa família e se inscrever, se inscreva. Ative o sininho para novas notificações, me segue no Instagram, vou deixar o link na descrição e vou deixar o link do Marcelo Sobrenatural também na descrição. É meu canal secundário junto com meu filho e nós agradecemos de todo o coração vocês que nos ajudam aqui no canal. Que Deus os abençoe, que Deus dê vida, saúde, paz, prosperidade, união, felicidade e que Deus transforme tudo em bênção na vida de vocês, porque vocês são anjos na nossa vida, tá bom? Obrigado por vocês que compartilham nossos vídeos. Eu vejo aí vocês compartilhando nossos vídeos e eu fico muito, muito feliz mesmo. Que Deus recompense vocês, assim, maravilhosamente. E aí, gente, se vocês lembrarem, deixa o like aqui para fortalecer o canal, tá? Muitos canais pedem para ser hypado, acho que é assim que fala, né, amor? O meu ele não aparece por causa da restrição que eu falei para vocês que tem quando eu perdi o canal. Então, nós temos que lutar com as garras que nós temos, né? Que é a nossa força mesmo. E vocês daí compartilhando, deixando o like. E eu agradeço de todo o meu coração, tá bom? Vamos ligar aqui, K2, vamos passar o K2. Se tiver presença de espírito, toque no K2. Nós estamos aqui para ajudar. Não é para afrontar. É com todo respeito que nós entramos aqui para ajudar. Se não me engano, deu um pontinho. Não ia de pisar nesses lugares. Aqui. Tá meio fofo, né? Eu tenho medo. Gente. Ó, deu sinal. Vamos pegar o Spirit Box, amor? Deu sinal. Deu sinal e vamos já iniciar aqui. Com toda licença, com todo respeito, estou aqui para investigar e ajudar. O espírito que tocou no K2 quer a nossa ajuda? Ele quer, voz de homem. Você pode me dizer seu nome, por favor? Meu nome é Rose, estou junto com meu esposo Theo, estamos aqui com o anjo e a mentora para lhe ajudar. Você pode dizer seu nome para a gente se comunicar? Almir. É Almir seu nome? É Almir. Almir, eu gostaria muito de saber, Almir, se você é o homem que faleceu nessa casa com uma doença terminal. Você era dono aqui, né? E acabou falecendo com uma doença terminal. Faleceu nessa casa. É você mesmo? Sólido. É ele mesmo. É o mesmo. E sinto muito, né, pelo que aconteceu com você. Eu falo doença terminal para não falar o nome daquela doença, né? Que é uma doença muito horrível, né, gente? Misericórdia. Almir, foi sua filha que pediu para mim vir aqui saber se o seu espírito estava aqui, porque ela disse que você aparecia para a mãe dela, né, sua esposa, como se você quisesse falar alguma coisa.
É você mesmo que aparecia para ela? Era. Então, porque você queria dizer alguma coisa. Sua filha disse que sua mulher comentou que você tinha um segredo e que você queria revelar esse segredo antes de falecer. Né? Ela não sabe se você tem alguma coisa guardado, que ia passar para sua esposa, mas você não conseguiu. Você se segurou, né? Porque você tinha esperança, né, de sobreviver. Mas no final você não conseguiu falar, né? Não sei se você não teve coragem de falar ou depois não, né? Não conseguia mais falar. E creio que você ficou aqui por causa disso. Eu errei. Entendi. Tá, você errou. E assim, se você quiser falar, é claro, né? Isso é seu espírito quiser falar. Qual era esse segredo? Porque é um segredo guardado aí a 7 chaves, né? Porque nunca ninguém conseguiu descobrir o que é. Filha. Sim. Sua filha, né? Pediu para você vir aqui. Sua filha pediu para mim vir até aqui te ajudar. Desculpa aí, gente. É que eu tô tão nervosa, né, com esse negócio do... Não entendi. Cunhada que ele falou? Cunhada, né? É cunhada? É. Ah, então você quer falar alguma coisa para sua cunhada? Ah, que morava aqui junto com vocês? Isso. E o que é que você quer que eu fale para sua cunhada? Filha dela. Ai, minha nossa, não tô entendendo. Cunhada? Agora falou que é a filha dela. O que tem a filha? Ela disse que você acolheu ela aqui, né? Você e sua esposa, sua cunhada, que era irmã da sua esposa, para morar aqui porque ela engravidou e os pais não aceitou em casa, né? Então, ela veio morar com vocês. Mas eu gostaria de saber se você pudesse... Desculpa, eu não estou entendendo. Que a sua cunhada que estava morando aqui, que você disse que sim. E o que tem ela? Filha? Que ela falou filha, né? O que tem a filha dela? Pai. Sou o pai. Espera aí. A sobrinha dele, então ele... Então a sobrinha sua, não é a sua sobrinha. Você é o pai da filha da sua cunhada. Eu acho que é isso. Desculpa se não foi isso, me desculpa. Eu estou tentando entender. É assim que eu entendi. Isso. Então é isso que você queria revelar. Que essa criança que você... Gente, eu tô tentando aqui. Você era tio dela, então você não é tio, você é pai dessa menina. Minha nossa. E agora, hein? Filha. Falou filha. Filha sua, então. Então, peraí. Mas a sua filha me disse que
ela estava morando com os pais dela. Ela engravidou lá na casa dos pais dela. Não morava aqui com vocês. Ela veio morar porque os pais não aceitou ela dentro de casa porque ela engravidou, né? Não contou quem era o pai. Então, não queria ela dentro de casa. Você ficou com a sua cunhada, não porque ela estava morando assim, mas sim lá, quando ela estava lá morando com os pais dela. Foi. Mas eu não entendi. Você tinha uma família toda feliz, sua esposa nunca esperava por isso. Eu não estou entendendo. Você se apaixonou pela sua cunhada? Fiquei com ela? Sim, você ficou com ela, mas você amava ela? Não sei. Se você não sabe, desculpa, gente, não estou conseguindo. Você nem sabia se você amava ela. Assim, aconteceu então de vocês ficar juntos, sei lá, se vocês se olharem e ficou junto? Eu sei que vocês vão brigar comigo, tem gente que acha ruim porque eu pergunto, gente. Me perdoe aí, mas a gente está tentando entender, né? Porque agora já revelou, agora não tem jeito mais, eu preciso saber para falar para a filha. Foi ela que pediu para mim vir aqui, a filha dele. Foi sua filha. Almir? Foi. Entendi. Desculpa, gente, chamei porque estava demorando, né, para responder. Olha, não estou aqui para julgar você, Almir. Eu só fiz as perguntas para mim entender, né, o que estava acontecendo. E no começo eu não conseguia entender. Desculpa, tá, gente? Até eu juntar aí para saber o... Então apenas você teve um filho com ela. Quando ela veio morar aqui dentro da casa da sua esposa, que a sua esposa nem sonhava disso, né? Bom, se ela sabia também, a filha dela não me falou nada. Nem a sua filha que pediu para mim vir aqui não comentou isso comigo, né? Nem desconfiava disso. Então, quando ela estava aqui, dentro da casa, morando todo mundo junto aqui, você chegou, depois que a neném nasceu e tudo, você chegou a ficar com ela novamente? Não. Mas você esteve só um caso lá, teve a criança, né? E depois não ficaram mais. Só acabou arrumando um problema, né? Que... Hã? Difícil? Difícil, ele falou. Eu sei. Mas olha, o importante é se você se arrependeu de tudo isso que você fez. Eu queria que você se arrependeu enquanto estava em vida ainda, porque você não ficou mais com ela. Você se arrepende de ter feito isso? Sim. E você quer pedir perdão? Para Deus. Família. Pela família também. Perdoa também as pessoas, né, que fez mal para você. Você perdoa? Isso, meu irmão. Desculpa, gente, eu tô em choque. É que assim, quando a pessoa pede e é da família,
E aí eu não sei, sempre acontece isso comigo. Acho que quem me segue aqui sabe disso, né? Que eu fico nervosa, não sei como que eu vou fazer, se eu vou postar o vídeo, como que eu vou conversar, mas ó, ele já faleceu e a esposa já faleceu, agora eu não sei se a irmã dela já faleceu, né? Não sei o que fazer. Vamos ajudar o espírito, né, gente? Depois a gente resolve esse negócio, porque fico meio sem saber o que fazer. Olha, eu vou deixar um copo d'água e uma vela para você. A água significa pureza que mata a sede e a vela é luz para você que está na escuridão. Tá bom? Eu posso deixar? Então a gente vai deixar, tá bom? O importante é ajudar você que está aqui sofrendo. Errar, todo mundo erra. E eu fico feliz de você ter aceitado a ajuda, tá? A sua filha tem certeza que ela vai ficar feliz também de você aceitar a ajuda, né? Porque você é um espírito que precisa de ajuda. Então, você consegue ver o anjo, a mentora, que está aqui ao nosso lado? E são eles que vão encaminhar você. Porque eu e o Theo vêm para ajudar. Só que eu e o Theo, a gente não salva ninguém. Só quem pode salvar é Deus, que é digno de toda honra e de toda glória. Tá bom? Segue seu caminho, segue em paz e nós vamos pegar a água e a vela para você. Coitado, que sofrendo. Segue seu caminho, amigo. Meus amigos, agora a gente vai ajudar o Almir, tá? Desculpa aí, né, que eu conduzi. E ainda, nós esqueceu de perguntar o ano. E a menina não falou para mim quantos anos tinha. É que fiquei nervosa que ele falou isso aí, porque a gente tem que dar notícia para a filha dele. E acaba, às vezes, quando acontece isso, acaba me atrapalhando, porque eu já fico nervosa, já fico pensando o que eu vou fazer. Mas o importante, gente, nós temos que entender que o espírito está aqui sofrendo. E nós precisamos ajudar esse espírito. Ele precisa seguir um caminho de luz e sair da escuridão. Eu acho que isso é o mais importante. O que passou, passou, né? Vamos orar por ele? Eu, vocês e o Theo. E não esquece que nós amamos vocês. Fiquem com Deus e vamos orar. Almir, ainda tem presença de espírito aqui? Pedindo para a nossa mentora nos orientar, né? Se o Almir conseguiu fazer a passagem. Todo respeito, mentora. Sim. Agradecido ao nosso anjo, nossa mentora, que Deus abençoe e que Deus abençoe vocês.